Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer pela oportunidade que nós temos, Senhor, de estarmos aqui reunidos com os irmãos para estudar a tua palavra, Senhor, para nos aprofundar naquilo que o Senhor tem dito para nós. Nós te pedimos que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação, Senhor, do pleno conhecimento da verdade, Senhor, para que possamos ser cada dia mais e mais iluminados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que precisamos de Ti e que sem Ti nada nós podemos fazer, Senhor. Por isso, tem misericórdia do irmão que fala e também dos irmãos que vão ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa usar tanto o irmão que fala, como também os irmãos que vão ouvir a Tua voz, para que nós possamos juntos crescer na graça e no conhecimento que há no Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Por isso te pedimos, fica conosco, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Nós confiamos expressamente no Teu Espírito Santo, Senhor, para que Ele possa nos coordenar e nos orientar nesse início de noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Presta atenção no verso 2. O que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Meus irmãos, como a gente tem sempre dito para os irmãos, nós vivemos num tempo difícil. Está muito difícil hoje de pregar a verdade. E quanto mais o tempo se chega ao fim, mais o trono de Satanás se aproxima da terra. E nós vivemos, então, num tempo de debilidade espiritual. Posso até falar para os irmãos num tempo de demência espiritual. A grande massa religiosa hoje passa por uma demência espiritual. E a palavra demência quer dizer exatamente isso, a capacidade de raciocínio. E a palavra de Deus, ela nunca vai tirar a nossa capacidade de raciocínio. Pelo contrário, quando nós somos instruídos pela palavra de Deus, mais nós crescemos na graça e no conhecimento, mais nós crescemos em entendimento e sabedoria. Então, crescemos através da palavra de Deus e nos transformamos em irmãos segundo a palavra de Deus. Mas, quando a palavra de Deus ela não é passada ou transmitida da maneira ideal, então nós vemos distorções e desvios teológicos, onde nós vemos que a igreja ou a cristandade atual chegou ao ponto que está, a essa demência espiritual. E você pode me perguntar, irmão Israel, por que será que isso está acontecendo? Por que nós vemos tantos problemas no meio da cristandade atual? Problemas doutrinários, problemas éticos, problemas de carisma, carismáticos com o Espírito Santo, problemas de comunhão com os irmãos, problemas como essa patologia que o Marcelo falou aqui no início da reunião, que o povo de Deus continua se dividindo, e cada dia que passa, mais divisões e divisões e divisões. E nós vemos que no coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não há divisão. Teríamos que ser um só corpo, no mesmo espírito, uma só fé. Mas, infelizmente, nós temos essas distrações por causa do interesse humano e por causa de desvios teológicos. E eu acredito, irmãos, fielmente que se o povo de Deus tivesse guardado esses versos que Paulo fala no final da sua vida a Timóteo, talvez nós teríamos uma cristandade diferente. Paulo, de uma certa forma, no final da sua vida, ele já via os gnósticos distorcendo a palavra de Deus, ele já via os judaizantes distorcendo a palavra de Deus, como hoje nós vemos tantos e tantos nomes de denominações e organizações distorcendo a palavra de Deus. Talvez se eu fosse perder o meu tempo falando em nomes e indicando situações, ficaria um dia todo falando. E esse não é o nosso intuito, porque o nosso intuito é nós acertarmos o alvo. Paulo diz, prossigo para o alvo.
olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Mas nós temos algo que nós precisamos transmitir. E Paulo diz para Timóteo essa frase: o que da minha parte ouviste. Veja, não é qualquer coisa que nós precisamos transmitir, irmãos. Há uma necessidade de nós guardarmos o que nós temos. Se você ler o mesmo livro, de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14, Paulo dá uma grande receita para Timóteo. Ele diz assim: guarda o que tens. Vamos ler lá? 2 Timóteo. Quero ler com os irmãos, para que ficar bem claro o assunto de Paulo. Veja o que Paulo fala para Timóteo. Capítulo 1, verso 14. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então você tem que guardar algo que você tem recebido do Senhor. E se o João me perguntasse o que é esse depósito? Talvez vocês poderiam me perguntar o que é esse depósito que Paulo fala um pouquinho mais atrás que tinha. Veja o que ele fala. Verso 12. Por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então Paulo está dizendo que ele tinha um depósito e agora que Timóteo também tem um depósito. O nosso depósito diante de Deus é tudo aquilo que nós temos recebido dele. Por isso que Paulo diz assim em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então Paulo recebeu o evangelho, segundo Gálatas, capítulo 1, da boca do Senhor Jesus. Não foi de homens. E ele recebeu do Senhor, e o que ele recebeu do Senhor, ele está ensinando. Então essa é a primeira tarefa do cristão. Nós só ensinarmos aquilo que vem da parte de Deus. E é muito interessante, porque geralmente nós vemos novos movimentos, né? Todo ano sai um movimento novo. Todo ano sai um novo modelo de religião. A cada dia se lança uma religião nova. A cada dia ideias são acrescentadas à palavra de Deus, à reunião dos irmãos e ao evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre estamos rodeados destas coisas. Porque é fácil, Daniel, eu trazer a palavra de Deus aqui para os irmãos e dizer assim: irmãos, mas eu acho isso. E infelizmente, hoje a cristandade atual está cheia de achismos, cheias de interesses humanos e interesses financeiros. E a vontade de Deus tem sido esquecida. Por isso, Paulo, no final da sua vida, ele fala para Timóteo: ei, o que da minha parte ouviste, isso transmite. Veja, irmão, que interessante. Nós queríamos transmitir tantas coisas. Paulo recebeu o evangelho da boca do Senhor. Paulo, ele disse que se alguém acrescentar alguma coisa ao evangelho, que seja esse evangelho anátema. Gálatas, capítulo 1, verso 8. Mesmo que eu mesmo, Paulo diz, ou que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho que vá além desse que vos tenho pregado, seja ele anátema. Então veja, irmãos, talvez seja por essa razão que nós temos sofrido tanto. Porque nós estamos recebendo um evangelho que foi acrescentado coisas a esse evangelho. E nós temos ajudado tantos irmãos e participado de tantas aflições dos irmãos, porque os irmãos tinham um outro evangelho incutido nas vossas mentes. E até você desprogramar daquelas coisas que nós fomos programados a fazer, demora muito tempo, irmão. Assim como Moisés precisou ficar 40 anos no deserto para desprogramar toda a ideia
de sociedade, toda a ideia de comunidade, tudo aquilo que ele tinha recebido do Egito, nós precisamos desprogramar as nossas mentes. Porque a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é um organismo vivo. A igreja não tem CGC ou CNPJ. A igreja não tem um nome. Porque o nome da igreja é o nome do seu cabeça. Então veja como hoje nós somos rodeados de acrescentações e acrescentações teológicas. Isso é muito interessante, porque Paulo transmitiu apenas o depósito que ele tinha recebido do Senhor para Timóteo. E ele diz assim: segue o padrão que eu estou te passando. Porque ele diz assim, ó, isto mesmo. O que ele quer dizer com isso? Veja, o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto transmite. Ele não está dizendo, e pega mais o que você acha, mais as suas grandes ideias, como você é um jovem, mais a sua grande força, mais todo o teu querer, toda a tua inteligência, soma com o que eu te passei e passa para homens fiéis e idôneos. Não. Paulo diz isto passais, isso testemunhais. E é muito interessante eu frisar para os irmãos, porque hoje nós vivemos num tempo de mediocridade espiritual, e esse tempo de mediocridade espiritual ou de demência espiritual, ele é envolvido de muita informação. E eu queria dizer para você que a igreja ela é orgânica, ela nunca vai ser uma igreja virtual. Você nunca vai ter um contato com a vida virtualmente. Você pode até ver bons vídeos, tem tanto material hoje para você ver, são tantas coisas que a internet vê, nos mostra. Mas será que essas coisas estão ajudando a igreja a crescer ou estão atrapalhando a igreja a crescer? Você não tem um movimento orgânico com irmãos através de um vídeo. Você não vai ser pastoreado pelo aquele irmão que você gosta de escutar pela internet. Quando você for precisar, ele não vai estar lá para te ajudar. E talvez aquele irmão que você não gosta de escutar, esse é o irmão que o Senhor tem para te dar, para te ajudar. Nós precisamos valorizar aqueles que o Senhor tem nos dado, irmãos. Porque essa internet, essa quantidade de informação manteve e mantém uma igreja demente. E eu estava meditando por esses dias nesse assunto, e na quinta-feira o Neto me pediu uma ajuda, e havia um grande guitarrista brasileiro, nós somos músicos, ou éramos músicos, né, Marcelo? E nós conhecíamos o guitarrista, e eu fui lá dar uma força para o Neto, e quando fui pegar o guitarrista no hotel, ele me convidou, vamos tomar um café? Eu falei, vamos. E conversando com o guitarrista, ele me falou, eu estou muito preocupado. Eu falei, por quê? Porque eu nunca vi uma demência tão grande entre os músicos. Ele olhou para mim e falou, pensa comigo, você imagina se Mozart ou se Bach fosse vivo hoje e você mostrasse a música que nós temos no nosso século para ele, dissesse, olha, meu querido, olha como a música evoluiu. Nós temos hoje aqui esse tipo de música. Nós temos aqui esse tipo de música. Nós temos aqui esse tipo de música. E a pessoa, o guitarrista falou, eu acho que essas pessoas, eles estão se virando nos túmulos quando eles escutam esses tipos de música. E eu perguntei para ele, e por que você acha isso? E ele disse, porque há muita informação hoje. Eles têm tudo na mão. Você tem informação para ser o melhor músico do mundo, mas hoje não existe mais um guitarrista que esteja se formando como um guitarrista de antigamente. Não existe mais Mozart. Não existe mais Bach. Não existe mais músicos como antigamente. E será que não é esse conjunto de informações que tem
deturpado ou deturpado a nossa fé? Será que nós não estamos escutando muitas coisas, muitas vozes? Carson escreveu um livro muito interessante que é A Verdade. E ele prova nesse livro que por causa de tanta informação que o cristão tem hoje, ele não sabe nada do que é uma vida cristã equilibrada. Então você vê, irmão, e hoje nós vivemos um povo tão ignorante. Éramos para ser os melhores, mas infelizmente somos os piores. Porque nós somos aqueles que temos informações, mas nós não damos valores para as informações. E há um grande perigo nessa vida virtual que hoje nós temos. Você entende comigo, irmão? Muitas vezes, quando nós passamos pela pandemia, nós até tentávamos nos reunir virtualmente, mas, irmão, não tem um sabor. Porque o Senhor Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. E vou falar para você. Chegou um tempo em que hoje nós temos a inteligência artificial. E hoje a inteligência artificial que nós temos, ela já prega melhor do que qualquer irmão. Ela consegue fazer uma exegese sem erros, com concordâncias de palavra, com concordâncias de doutrina. Mas será que nessa pregação haverá a vida de Deus? Ou será que nós estamos encostando no outro Cristo? Você consegue entender comigo? Porque nós temos um outro Cristo, um outro evangelho. Um evangelho que pode vir, sim, com cara de boas obras. Paulo, no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele já diz, porque Satanás se transfigura em um anjo de justiça, não é de se admirar que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. Então você vê como os irmãos hoje, eles perderam o senso do que é estar reunidos como irmão. O que é esse senso orgânico? Irmão, se há uma frase que eu preciso falar para vocês hoje, é que a igreja é orgânica, não é virtual e nunca vai ser virtual. Nunca. Nunca vai ser virtual. Hoje o seu trabalho é virtual. Hoje está tão bom, né? Você trabalha home office, não precisa ir para o trabalho. E é exatamente isso. E daí você vai inculcando essas coisas dentro do seu coração, do seu subconsciente. Daqui a pouco você está pensando, não, eu não preciso me reunir, porque segunda-feira pela manhã a reunião já está na internet e eu posso participar dessa reunião e você alimentado pelos irmãos. Irmão, como nós precisamos ter esse senso orgânico da igreja. Como nós não podemos aceitar as acrescentações. Eu não estou dizendo com isso que não tem pregações boas, que não tem material bom, tem muito material bom. Mas qual é o material que você tem que ser primordial na sua vida? Aliás, quantos irmãos nós conhecemos que se desviaram da verdade por estar assistindo materiais e mais materiais da internet? Quantos irmãos que nós conhecemos que têm desvios teológicos porque se aproximaram de heresias com roupagem nova, mas são heresias antigas, muito antigas. Heresias que Paulo, que João, que todos os apóstolos combateram. Mas como que nós vamos conseguir vencer isso, irmão? Escutando o conselho de Paulo. Paulo diz, o que da minha parte ouviste. Judas diz que a fé já foi entregue de uma vez por todas aos santos. A fé, o assunto de Deus, é algo fechado nas Escrituras. Não existe novidade. E se você estudar a história da igreja, eu estou estudando Carrice agora a história da igreja. Estamos lendo um livro, o livro dos mártires. E se você estudar
como aqueles irmãos transmitiam vida. E Paulo diz: transmite a homens fiéis e idôneos. E não pense que eram só homens, eram homens e mulheres. Várias mulheres foram jogadas em barris de óleo quente, esquartejadas, escalpeladas, estripadas, colocadas fogo. Você se assusta, porque é um livro de quase 600 páginas de só testemunho de irmãos que deram a sua vida pelo Evangelho. E esses irmãos faziam exatamente o que Paulo estava falando. Eles não chegavam para os irmãos somente com palavras de sabedoria humana. Assim como Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Paulo diz assim em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1. Irmãos, quando eu fui ter convosco, vos anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Mas às vezes nós somos seduzidos pela ostentação da linguagem. Como aquele irmão tem uma oratória boa. Eu gosto de escutar aquele irmão. Nossa, irmão, o assunto que se lasca. O que importa é a oratória. Amém? E não estou dizendo aqui, irmãos, que a gente não precisa estudar, ter uma oratória boa. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o importante não é isso. E Paulo, ele continua falando no verso 2, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Porque eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. E veja o verso 4. A minha palavra, ou a palavra da minha pregação, não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse apenas na sabedoria humana, mas sim na demonstração de poder de Deus. E sabe qual era a maior demonstração de poder de Deus na vida de Paulo, irmão? Nós podemos pensar que Paulo fez muitos milagres através do Espírito Santo, fez sim, maravilhas, sinais. Mas a maior demonstração de poder que Paulo tinha na sua mente, na sua vida, era para o poder de dar a vida pelo Senhor. Essa é a maior demonstração de poder de um servo de Deus. E esse dar a vida não é somente morrer pelo Senhor, mas quando nós negamos o nosso eu, negamos o nosso ego e damos as nossas vidas pelos nossos irmãos. Mas onde que nós vamos encontrar essa realidade hoje? Paulo, ele diz, eu não vim a vocês aqui somente com uma palavra, uma linguagem boa, ou com palavra de sabedoria, mas com demonstração. Eu demonstrei com as minhas ações que eu amo vocês, que eu dou a minha vida por vocês. E foi por poder de Deus que eu estou aqui, e não apenas por palavras. É aquela máxima, né? Amar com palavras é fácil. Amar com demonstração de poder é difícil. Mas é isso que nós temos recebido do Senhor. E sabe por que a vida cristã ela continuou 2000 anos após o Senhor? Porque irmãos deram a sua vida para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Isso é uma transmissão de vida. O que da minha parte recebeste, através de muitas testemunhas, Paulo diz. E essas testemunhas não são só as ações de Paulo, mas irmãos que Paulo tinha alcançado e dado a vida para que eles pudessem estar ali na presença de Timóteo. Como Paulo diz lá em Gálatas, filhinhos, por quem novamente tenho dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O sofrimento do irmão, para que Cristo fosse formado em outros irmãos. Isso é transmissão de vida. Isso você não vai encontrar num vídeo, irmão. Isso você não vai encontrar virtualmente nunca. Pode ser o maior pregador.
pode ser o maior preletor, pode ser os irmãos do passado que já morreram, mas a demonstração de vida é algo orgânica. Orgânico. Você não vai ter demonstração de vida se você não perceber que a igreja é um organismo vivo. Se você ainda diz que você vai na igreja, você não tem nem ideia do que é a igreja. Precisamos priorizar, irmãos, as coisas espirituais. E é através da vida que nós geramos vida. Paulo disse que ele foi aos irmãos não somente com palavras, mas com poder no Espírito. Demonstração de vida. Sabe por quê, irmãos? Porque na nossa biologia nós já entendemos que vida gera vida. A ciência não gera vida, irmão. A ciência está até hoje tentando gerar uma vida, não consegue. Vida gera vida. Isso é biologia. Isso é algo orgânico. Um irmão gera outro irmão através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós lemos: como crerão se não há quem pregue? Mas como se prega o Evangelho? Como é que você vai pregar o Evangelho hoje, Stênio, diante de uma sociedade tão cheia de assuntos? Você não tem nem por onde começar. Esses dias eu estava no Rio de Janeiro, liguei a rádio, era 59 rádios evangélicas. Aí, depois de 59 estações de rádio, você achava uma rádio que era secular. Ou mundana, como os cristãos gostam de falar. Você liga a TV, existem tantas coisas. Tantos programas evangélicos. E muitos envergonhando a fé cristã. Será que isso tem ajudado ou atrapalhado? Será que nós estamos nos movendo segundo a palavra de Deus? Paulo diz: tu, ó filho meu. Paulo tinha Timóteo realmente como um filho. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmitir. Não existe vida cristã virtual, irmãos. O problema realmente está no excesso de informações. É necessário que nós sejamos como Timóteo e que em nada nós possamos ultrapassar aquilo que nós temos recebido do Senhor. Porque quando nós ultrapassamos, nós às vezes achamos que estamos ajudando, mas na verdade nós estamos atrapalhando. Isto mesmo transmitir a homens fiéis e idôneos. Fiéis por quê? Porque os fiéis não vão usar da palavra de Deus como fonte de lucro. Idôneos por quê? Porque para você pregar o evangelho, você precisa ter testemunho. Veja, irmão. Certa vez o irmão falou para mim: nossa, irmão, como eu queria pregar a palavra de Deus. Como eu queria pregar. Falar da palavra de Deus, falar para os irmãos. Mas olhando para a vida do irmão, você pensaria assim: nossa, como o irmão precisa mudar algumas atitudes, algumas coisas que o irmão faz. Pelo menos o seu palavreado precisa ser um palavreado sadio. O seu testemunho perante os de fora precisa ser um testemunho sadio. Ou seja, há homens idôneos para que eles transmitam a outros. Então, como Paulo fala, se você almeja o episcopado, grande obra você almeja. Mas, aí tem o mais. Aí você lê lá nas cartas pastorais, você vai ver o que denota esses mais. E nós precisamos, irmãos, a igreja precisa de homens fiéis e idôneos.
Porque nós estamos tendo um problema de transmissão. Você entende? Nós não estamos conseguindo transmitir as coisas espirituais. E eu falo para os irmãos que eu dou graças a Deus porque o meu pai era um servo de Deus. Hoje, tudo que eu tenho em mente, ou que eu penso de um homem de Deus, eu penso no que o meu pai falaria. E há uma responsabilidade em mim para transmitir essa palavra que eu recebi do meu pai para Amanda. Porque se eu não conseguir transmitir a vida que meu pai transmitiu para mim, logo eu vou enfraquecendo a igreja, ou enfraquecendo a realidade espiritual dos irmãos. E como eu sempre digo para os irmãos, se você vai num presídio hoje, você vai ter 80, quase 80, vou falar assim, por cento dos apenados ou da população carcerária, eles são filhos de cristãos. Onde está o problema? Os pais não conseguiram transmitir aquilo que supostamente receberam de Deus para os filhos. E aqui há mais uma conotação para nós. Nós realmente precisamos guardar aquilo que temos, manter o padrão e transmitir. O que você tem recebido do Senhor? Paulo diz assim: o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Você pode falar assim para o seu filho: o que eu tenho recebido do Senhor, eu também estou te ensinando. Só que há um problema muito sério. Porque para os nossos filhos, nós não conseguimos fingir. Nós fingimos na reunião, nós fingimos para os irmãos, nós fingimos, mas os nossos filhos, especialmente os mais pequeninhos, eles têm antenas que captam coisas que nós não conseguimos esconder deles. Nós escondemos dos irmãos, nós escondemos do pastor, nós escondemos dos amigos, mas dos nossos filhos nós não conseguimos esconder. E talvez seja por isso que tantos por cento dos filhos dos irmãos têm se desviado dos caminhos do Senhor. Essa dificuldade da transmissão da vida. O que é que nós temos do Senhor? Talvez se fosse fácil, igual ver uma conta bancária, né? Eu vou abrir aqui o meu aplicativo no meu depósito no céu. Meu depósito no céu. Nossa, rapaz, tá feia a coisa, hein? Não tenho quase nada, irmão. Irmão e irmã, essa é a realidade que você vai deixar para os seus filhos. A conta bancária se acaba, sabe por quê? Se você chega lá no Salmo 127, você vai ver que o salmista diz assim: inútil é comer o pão de dores. Eu vou traduzir um pouquinho para os irmãos. Não importa quanto pão você tenha, ele pode ser um pão de dor, ele pode não ter mais sabor para você. Não importa a sua conta bancária. Se você não tem alegria, dinheiro não traz felicidade, irmão. Você pode estar comendo a melhor comida. Você já viu alguém que não tem apetite? Certa vez eu cheguei perto de uma pessoa que estava doente e tinha aquele banquete na casa. E ele olhou para mim, eu queria tanto ter vontade de comer. Veja, irmão. Isso é inútil é comer o pão de dores. E o salmista continua dizendo, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então vou pegar agora o meu aplicativo aqui do meu depósito. Nossa, eu estou aplicando bem meu dinheiro, viu, Nelson? Meu dinheiro está bem aplicado. Tem a minha vida organizada até 10 anos para frente. Triste notícia, irmão. O Senhor diz que não é assim. Que a nossa alegria precisa ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. E quem não sabe o tempo que tem, logo, não tem tempo nenhum. E todas as nossas organizações, as nossas ações, aquilo que nós pensamos da vida,
cai por terra tão rápido, irmão. Tão rápido, tão rápido, tão rápido. É assim, ó. É um piscar de olhos. E nós mudamos de acampamento, como dizia o irmão Roger. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Qual é o nosso depósito? Você precisa guardar, irmão, aquilo que você tem recebido do Senhor. Esse é o maior tesouro que você tem na vida. Paulo diz que ele orava para que o Senhor guardasse o depósito que ele tinha até o dia de se encontrar com o Senhor, ou até aquele dia. Mas, irmãos, às vezes nós corremos atrás de tantas coisas, e tantas coisas, e tantas coisas, e não estamos nos fortificando na verdade. Não estamos guardando aquilo que nós temos recebido do Senhor. E quando nós recebemos do Senhor, nós temos que ter cuidado, manter o padrão, não acrescentar nada da nossa própria vontade. E o terceiro ponto, nós precisamos transmitir, para que nós não viramos o mar morto. Você quer ser o mar da Galileia ou você quer ser o mar morto? Vocês lembram daquele exemplo que eu dei para os irmãos, né? Que o Rio Jordão corre aqui no meio. Ele alimenta tanto o mar da Galileia como o mar morto. As mesmas águas que desaguam no mar da Galileia desaguam no mar morto. Porém, tudo que cai no mar morto perde a vida, morre com ele mesmo. Mas a água que deságua no mar da Galileia, ela transmite vida, alimenta as árvores e animais e peixes. O que isso quer dizer? Que quando nós não transmitimos aquilo que nós temos recebido, nós vamos morrendo em nós mesmos. Vai perdendo a vida. Antigamente nós víamos os irmãos conversando entre si, né? E falam antigamente 30 anos. Irmão, você precisa ser atuante na obra do Senhor. Você precisa falar, você precisa isso e aquilo. E realmente os irmãos estavam certos. Eles sem ter entendimento, mas eles estavam certos. Porque o irmão precisa transmitir aquilo que o irmão tem recebido. Porque se nós estamos recebendo do Senhor, é para transmitir. E o Senhor foi tão generoso conosco, irmãos. Nos deu uma riqueza tão grande, que é a sua palavra. Mas nós precisamos ficar única e exclusivamente com a palavra de Deus. O que da minha parte ouvistes, isto mesmo ensinais ou transmitir. Amém, irmãos? Nós precisamos aprender a passar aquilo que nós temos recebido. Pai, nós te damos graça por essa noite, Senhor. Nós realmente aprendemos que precisamos guardar o depósito que temos recebido de ti, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a realmente, Senhor, considerar as tuas palavras e realmente observar, Senhor, aonde que nós estamos botando o essencial da nossa força, Senhor. Todo o nosso tempo, toda a nossa força, todo o nosso pensamento, todo o nosso amor, Senhor. Nos ajuda a considerar as coisas espirituais, Senhor, para que possamos realmente, Senhor, poder transmitir, Senhor, aquilo que temos recebido do Senhor. E para que possamos também achar irmãos fiéis e idôneos, Senhor, para que eles possam transmitir a outros, Senhor. Porque realmente nós vemos uma carência muito grande, irmão, de irmãos fiéis e idôneos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, ganha o nosso coração. Que nós possamos sair dessa noite, Senhor, meditando na Tua palavra, considerando os nossos caminhos, Senhor. A Tua palavra diz que nós precisamos considerar os nossos caminhos, que o sábio o considera, Senhor. Não queremos ser como tolos, ou como aqueles ouvintes que não consideram a Tua palavra. Mas nós queremos considerar a Tua palavra, praticar a Tua palavra, Senhor, ensinar a Tua palavra, transmitir a Tua palavra, Senhor, para que a nova geração, Senhor, possa conhecer o Deus dos nossos pais, Senhor, o nosso Deus, o nosso único Deus,
e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor. Por isso te pedimos, Senhor, nos ajuda, Senhor, que realmente nós possamos transmitir vida, Senhor, através da nossa vida para os irmãos que estão perto de nós, que eles possam nos enxergar, Senhor, como os irmãos que amam, os irmãos caridosos, os irmãos que repartem aquilo que têm, os irmãos que cuidam uns dos outros, Senhor, para que realmente a tua obra possa ser conhecida nessa cidade, nesse estado, nesse país e em todo o mundo, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade que nós temos de pregar a tua palavra. Te agradecemos e te louvamos pela vida de cada irmão e que o Senhor possa continuar ganhando os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Proclamamos Deus.